A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, que a graça do Senhor Jesus esteja com você em meio à sua casa, em meio à sua família. Eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer o fato de você estar sempre acompanhando a programação aqui do programa Momento de Santidade. Para quem tem acompanhado, eu estou trabalhando um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo, que se tornou exemplo, modelo de vivência, de fé, de trabalho, de dedicação ao reino. Nós sabemos que Deus, Ele tem um plano e Ele tem um propósito para a vida de toda pessoa nascida de novo. Parece forçar a barra falar uma frase dessa, porque ela está tão batida, mas é fato. Deus tem um plano, Deus tem um propósito com cada pessoa que se converteu, que nasceu de novo, que aderiu à fé cristã e que está caminhando com o Senhor. Ele tem um plano, tem um propósito. O apóstolo Paulo, ele era um judeu zeloso, criado dentro do judaísmo, instruído por Gamaliel, talvez o maior teólogo da época. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 22, o verso de número 3. No livro de Gálatas, capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo fala de si mesmo, dizendo que ele era perseguidor e ele devastava a igreja do Senhor Jesus, ou seja, ele perseguia os cristãos, encarcerando-os, para que não pregassem a fé cristã, para que não anunciassem Jesus como Senhor, como Salvador. E o apóstolo Paulo, vivendo dentro dessa teologia engessada, dessa igreja engessada, ele compartilhou que ele teve um encontro renovador com o Senhor Jesus no caminho para Damasco. Ali em Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 9, ele compartilha essa experiência, falando de como ele foi transformado por Deus, pela presença do Espírito Santo, sendo que Deus usou como instrumento um servo chamado Ananias, que ministrou seu coração, que o curou da sua cegueira temporária, porque ele havia caído do seu animal e havia caído com o rosto em terra, ficando 3 dias sem ver, após o encontro dele com Cristo no caminho para Damasco. E esse Ananias, então, ora com ele é curado, é restaurado, ele é batizado nas águas, é batizado com o Espírito Santo, plenificado com o Espírito Santo. E assim que ele se converte, nós trabalhamos aqui nas últimas 2 edições do programa Momento de Santidade, o apóstolo Paulo precisou passar por aquilo que eu chamo de um processo de desvestimento, ou seja, de retirar aquela teologia arcaica, de retirar aquela crença errada, vamos dizer assim, sem a presença do Senhor Jesus. Ele passou por esse processo de desvestimento, tendo passado 3 anos nas regiões da Arábia, nos desertos, nas cavernas, ali sendo ensinado, ministrado pelo próprio Deus e pela presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele se tornou, em primeiro lugar, depois desse processo, uma pessoa exemplar. Nós trabalhamos isso. A plenitude de Deus, quando manifesta, nos torna pessoas exemplares. Ele se tornou modelo para os crentes. Algumas pessoas têm dificuldade de entender essa teologia, esse ensinamento da palavra, mas o apóstolo Paulo, ele pregou dizendo: olha, aquilo que vocês estão vendo em mim, aquilo que vocês estão enxergando em mim, isso pratiquem, façam isso. Paulo se tornou modelo, um referencial de santidade, de bondade, de justiça, de vivência de fé. Ele se tornou um modelo, um exemplo de vida para os cristãos da época. Nós precisamos ter isso em mente, que de alguma maneira nós figuramos como modelo para aqueles que não creem. Nós somos o parâmetro para aqueles que não têm relacionamento com Deus. A melhor pregação que pode haver não é a pregação que é feita de um púlpito, não é a pregação veiculada por uma emissora de TV, uma emissora de rádio. A melhor pregação é a vivência do cristão, é a maneira como ele vive, a maneira como ele trabalha, a maneira como ele se relaciona com as pessoas. É a melhor pregação. As nossas palavras, elas ficam em segundo plano, porque a nossa vivência testemunha de Cristo, aponta para Cristo. Paulo se tornou uma pessoa excepcional, que foi o que nós trabalhamos aqui na última vez. Uma pessoa excepcional
não se contentando em se tornar ou ser um cristão mediano, um crente mediano. Ele foi uma pessoa excepcional pelo fato de ele ter escrito tantas cartas. Quase a metade do Novo Testamento é de autoria do apóstolo Paulo. 13 cartas ele escreveu. Estão aqui fazendo parte do cânon bíblico como palavra infalível do Senhor para nós. 13 cartas o apóstolo Paulo escreveu. Por quê? Porque ele fundava igrejas. E onde ele passava pregando o evangelho, ele deixava um núcleo, ele deixava pessoas que acabavam formando uma congregação, uma igreja, e para essas igrejas ele escrevia cartas de encorajamento, para que permanecessem fiéis e firmes com o Senhor até que voltasse. Então ele escreveu cartas, fundou igrejas, empreendeu viagens missionárias, pelo menos 3 grandes viagens missionárias, e planejou uma 4ª, dizendo: eu vou passar pela Espanha e eu vou ter com vocês. Ou seja, ele não chegou a concluir essa 4ª viagem missionária. E o que eu falo tem gente que desiste muito fácil. E eu sou uma pessoa que não desisto tão fácil. Eu planejo. Mesmo que eu talvez não consiga atingir aquilo que eu tenho sonhado, aquilo que eu tenho planejado, eu planejo. Eu faço planos, eu faço propósitos. E isso não é errado, porque a resposta certa vai vir da parte do Senhor. Paulo planejou, mas foi decapitado antes. Paulo planejou, morreu antes, mas não deixou de sonhar, não deixou de planejar, não deixou de estar no centro da vontade do Senhor. Então, ele fez as viagens missionárias, planejou uma 4ª viagem, preparou líderes, discipulou pessoas, né? Paulo vivia dentro do processo de discipulado, e eu acho isso bacana demais, quando nós entendemos que o discipulado ele não é uma escolha, ele não é uma opção, mas ele é um mandamento, e como mandamento precisa ser obedecido. E a pergunta que eu faço é: quantas pessoas você, como crente há tantos anos, tem discipulado? Em quantas pessoas você tem feito a diferença, transmitindo a palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor, para que permaneçam fiéis e firmes até que Cristo volte? Essa é uma grande pergunta que nós precisamos responder. O mínimo que eu espero para a minha vida é isso. É trabalhar nesse processo de discipulado, é investir na vida das pessoas, é preparar líderes, formar pastores, é o meu ministério, é aquilo que eu faço. Eu não me contento em ser apenas um bom cristão, mas eu quero fazer e ser a diferença aonde eu estou plantado, onde eu estou inserido. Qual é o tipo de ministério que você tem desenvolvido? Se é que você entende que todo cristão renascido, todo cristão cheio do Espírito Santo, ele tem pelo menos um dom que vai identificar a forma como ele vai atuar ministerialmente. Quantas pessoas você tem conduzido a Cristo nesse último ano? O cristão transformado é conhecido nos céus e ele é temido no inferno. Uma frase que eu tenho usado, e eu encerrei a última programação aqui na TV falando sobre isso. Hoje eu gostaria de trabalhar com você o apóstolo Paulo se tornando uma pessoa em expansão. Talvez a expressão não seja mais adequada, mas ela pode ajudar a gente a entender que nós não podemos viver uma vida cristã estagnada, uma vida cristã parada. A nossa vida cristã ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser crescente. Nós temos que estar sempre em expansão. O que Paulo fez? Paulo pregou ousadamente. Onde o apóstolo Paulo estava, era lugar de pregar Cristo, era lugar de apontar na direção do Senhor Jesus. Ele pregou ousadamente, era ousado na sua pregação. A pregação não era apenas mais uma. Eu às vezes fico nervoso quando eu escuto alguns pregadores pregam como se estivesse morrendo, pregam como se estivessem se arrastando, e nós temos que pregar como se fosse a última vez que nós estivéssemos pregando, como se fosse a nossa última oportunidade de anunciar o Evangelho, de anunciar a Cristo. A nossa pregação ela precisa ser enfática, contundente, radical, ela precisa ser direta, focada nas pessoas, e não aquela pregação genérica que deixa todo mundo do jeito que está, sem serem confrontadas com a mensagem do Evangelho, a mensagem da transformação, da conversão, da mudança de vida. Paulo pregava ousadamente todo dia. Era dia de pregação para o apóstolo Paulo. Para nós hoje, dia de pregação é no domingo, algum culto no meio da semana. Pregação para Paulo era com a vida. Pregação para Paulo era onde ele estivesse, fosse numa praça, fosse à beira de um rio, num lugar de oração, fosse na cadeia, fosse na prisão.
O lugar aonde Paulo estava era lugar de pregar o evangelho. Ele não escolhia lugar. Eu fico nervoso algumas vezes quando eu vejo alguns pregadores somente escolhendo grandes igrejas, grandes plateias, grandes ministérios para poder pregar a sua mensagem, pregar a sua salvação. Eu sempre falo que eu tenho prazer, são nos pequenos grupos, aonde eu consigo chegar no coração das pessoas, aonde eu consigo responder as suas perguntas, as suas indagações. É o meu prazer. Eu não estou dizendo que pregar para multidões seja errado. Vai chegar o tempo agora, no tempo do fim, aonde isso vai ser corriqueiro, onde isso vai ser normal. Vai haver um avivamento tão grande, mas tão grande, as pessoas vão fluir, vão correr para onde a palavra do Senhor está sendo pregada e anunciada. Eu tenho certeza disso. Conversões e conversões e conversões, mudanças vão acontecer nesse tempo do fim. Todo dia era dia de pregação para o apóstolo Paulo. Todo lugar era lugar de pregar o evangelho. Toda pessoa era digna de ouvir a pregação. Não havia uma pessoa sequer que o apóstolo Paulo desprezasse. Toda pessoa era digna de receber a mensagem do evangelho de Cristo. Paulo, ele dizia que ele era devedor do evangelho a toda criatura, devedor do evangelho. Você consegue entender isso? Você consegue perceber? Devedor do evangelho, ou seja, ele devia o evangelho para toda criatura, para toda pessoa que ele encontrava no caminho, que ele encontrava no dia a dia. Nós também precisamos agir e viver dessa maneira. Nós somos devedores do evangelho para o motorista. Nós somos devedores do evangelho para o caixa do supermercado. Nós somos devedores do evangelho para a pessoa que trabalha conosco. Nós somos devedores do evangelho para quem nós encontramos no nosso dia a dia. Se o Senhor vai requerer e vai da nossa mão, qual é a responsabilidade que nós temos se nós falharmos em anunciarmos o evangelho de Cristo, se nós abrirmos mão de pregarmos o evangelho com a nossa vida e com os nossos lábios? O que vai acontecer conosco se nós nos envergonharmos do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós temos a incumbência de pregar o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo, ele não estava preso a dogmas. Isso é uma coisa terrível falar nos nossos dias. Algumas pessoas estão engessadas dentro de dogmas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode para lá, não pode para cá. São dogmas que aprisionam, são dogmas eclesiásticos, são dogmas que tolhem a liberdade de pregar o evangelho. São dogmas que não conduzem a absolutamente nada. Paulo não estava preso a dogmas, ele não estava preso a uma máquina eclesiástica. Veja bem, a igreja, ela precisa ser um centro que facilite a pregação do evangelho, que facilite a inserção das pessoas no ministério do dia a dia. A igreja, ela precisa ser esse lugar de preparo, esse lugar de envio, esse lugar que celebra a ida e que compartilha a volta de alguém quando vem trazendo as notícias daquilo que fez, daquilo que pregou, daquilo que ensinou. A máquina eclesiástica não pode tolher a liberdade que nós temos de pregar o evangelho. A igreja onde você está, ela precisa ser uma máquina impulsionadora, ela precisa ser um lugar onde você se sinta impelido a pregar o evangelho, anunciar o evangelho e voltar com toda alegria e compartilhar as grandes coisas que o Senhor tem feito. Igreja é isso. Não pode ser aquela máquina pesada, aquela máquina cheia de reuniões disso, reunião daquilo, reunião daquilo, e vamos decidir isso, e vamos decidir, e vamos pela maioria. Nós temos que entender o que o Espírito Santo está fazendo, nós temos que entender o que a palavra está exigindo e nos colocarmos a caminho para pregarmos o evangelho a toda criatura. É isso que deve acontecer nesse tempo do fim. Nós não podemos ficar presos, amarrados a essa máquina engessada que muitas vezes a igreja tem se tornado. Como eu sempre digo, a igreja, ela é algo que nasceu no coração de Deus para nos manter vivos até que Cristo volte. É um lugar onde nós somos amados, cuidados, pastoreados. É um lugar onde nós somos tratados. É um lugar onde nós somos planificados com o Espírito Santo. É um lugar onde nós somos ministrados com a palavra para que o nosso ministério possa fluir com graça e ser efetivamente algo maravilhoso na vida das pessoas. Você entende isso? Paulo, ele não deixava que a máquina o prendesse. Não perdia tempo com reuniões que não houvesse um caráter essencialmente espiritual.
Isso aqui é algo que mexe com a estrutura da maioria das igrejas que eu conheço. O apóstolo Paulo não se deixava amarrar por reuniões que não tivessem um caráter essencialmente espiritual. O que Paulo queria era ir para frente. Filipenses capítulo 3, do verso 12 até o verso 14, se você tiver uma Bíblia e puder apanhar, o apóstolo Paulo ele disse: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele está falando, eu ainda não sou perfeito, eu ainda não alcancei a perfeição. Mas, agora presta atenção nessa palavra e sublinhe ela na sua Bíblia. Mas prossigo para conquistar. Prossigo para conquistar. Não estava engessado, não estava amarrado, não estava preso. Ele prosseguia. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, presta atenção agora: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ninguém consegue ser bênção se não esquecer o seu passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Vem mais uma vez a palavra prossigo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que texto mais maravilhoso! Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, tem tanto trauma, tem tanto bloqueio, tem tanta desavença, tem tantos conflitos, tantas coisas que não deram certo, tantas coisas que machucam, tantas coisas que ferem, tantas coisas que impedem de correr a carreira que está proposta. E tudo isso nós precisamos esquecer. Lembra da mulher de Ló, quando estavam saindo de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com ela? Foi transformada numa estátua de sal. Por quê? Porque ela ousou olhar para trás. Não tem nada lá atrás para você. Não tem nada no seu passado que seja digno da sua vivência no presente. Passado é passado, como o próprio nome diz. Um dia eu tomei uma decisão, e eu sustento essa decisão até o dia de hoje, de não viver das minhas feridas, de não viver das minhas dores, de não viver das minhas traições, de não viver a partir das pessoas que me abandonaram, que deixaram o ministério, que saíram do meu convívio. Tinha uma época que eu chorava, eu pensava: meu Deus, aonde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Que essa pessoa foi para outro ministério. E eu tenho entendido que você tem que deixar ir. Deixe ir, não impeça. Viva aquilo que Deus tem para você. Pelo amor de Deus, assente essa palavra no seu coração nesse instante. Viva daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus reservou para você. Seja um apóstolo Paulo, seja um apóstolo Tiago, seja quem quer que seja. Eu lembro quando eu estava estudando para ser pastor, eu sempre dizia, e as pessoas davam risada: um dia eu quero ser que nem Billy Graham. Era o modelo que eu tinha, era em quem eu me espelhava, naquele pregador bíblico, naquele pregador que pregava a essência de Cristo, naquele pregador que ia para a televisão, naquele pregador que pregava para multidões, e as multidões se convertiam. Eu olhava para aquilo e falava assim: eu quero ser assim. Mesmo que eu não tenha alcançado, mesmo que eu não tenha chegado a ser assim, eu queria ser assim. Eu sempre me espelhei nos melhores. Eu sempre busquei exemplos de pessoas que eram e que são melhores do que eu, que avançam mais do que eu. O meu discipulador é uma pessoa excepcional, é alguém que pastoreia multidões, que tem mais de 100 ministérios na sua igreja, e eu me sinto tão pequeno quando eu olho para ele, mas é a minha fonte de inspiração, é em quem eu me espelho, é onde eu quero chegar. Eu falei na igreja há poucos dias: eu não desisto do meu chamado, eu não abro mão daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu procuro fazer todas as coisas com excelência, da melhor forma que eu consigo. Talvez não seja em termos financeiros o melhor, mas é o melhor segundo a minha capacidade, segundo a minha formação. Eu louvo a Deus pelas pessoas que tiraram tempo, que se dedicaram a me ensinar a palavra, a me formar. Pastor Martin Weingart foi o meu grande incentivador,
né? E ele moldou muito daquilo que eu faço, muito daquilo que eu prego, muito daquilo que eu vivo, os pequenos grupos, os grupos de discipulado, os grupos de amor e cuidado. Tudo isso eu aprendi com ele, e as pessoas falam assim: quando é que você vai mudar? O tempo agora é outro. O tempo agora é de igreja cheia de luz, piscando para todo lado, é isso, é aquilo. Eu falo: não, eu não fui chamado para isso, eu nem sei trabalhar com isso, eu nem sei fazer isso. O que eu sei é pegar uma Bíblia e vasculhar as páginas da Bíblia. O que eu sei é sentar com uma pessoa, olhar para dentro do seu coração e mostrar para ela para onde nós podemos caminhar e de como nós podemos nos tornar excelentes nas mãos do Senhor. Isso eu sei fazer. Eu sei fazer ouvir, eu sei fazer me assentar. É nessas coisas que eu tenho prazer e que eu sinto alegria. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7:7, ele disse: eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Era a vontade dele, e é a minha vontade também. Eu gostaria que os membros da casa do Pai, as pessoas que eu cuido, as pessoas que eu pastoreio, fossem tal qual eu sou. Eu gostaria que elas se espelhassem em mim e tivessem em mim um modelo de vivência de família, um modelo de vivência como um profissional, um modelo de vivência como um pastor, de cuidado, de amor, de dedicação, de não desistir, de não recuar, de não ficar afundado dentro dos problemas, mas de prosseguir, de avançar e de nunca tirar os olhos do Senhor Jesus. Se tem uma coisa que eu faço, é manter os meus olhos firmemente no autor e consumador da fé, o meu Senhor Jesus, porque em breve ele virá, em breve ele voltará, e eu vou subir e vou estar com ele para sempre. É a minha fé, é a minha esperança, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma edição deste programa Momento de Santidade. Eu oro pela casa do Pai, para que ela continue sendo a casa do Pai, para que ela continue sendo um lugar de acolhida, um lugar de amor, de cuidado. Eu oro por aqueles que assistem a essa programação, para que estejam assentados em um lugar onde são amados, onde são cuidados, onde são desafiados a pregar o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus, sem modismos, mas na essência daquilo que a Tua Palavra nos ensina. Que a Tua bênção esteja em cada lar, esteja em cada família, para a honra e glória do Teu nome, nós oramos assim. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça do Senhor. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão, restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração, em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV,
lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais